Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da família Schmidt. O caso que eu vou contar hoje ocorreu nos Estados Unidos em 2022. Tyler Schmidt nasceu no dia 18 de novembro de 1979 e seus pais são Timothy e Deborah. Ele cresceu em Cedar Falls, no Iowa, nos Estados Unidos. O Tyler, desde criança, ele sempre gostou de estar na natureza, de acampar, e ele foi escoteiro. Ele estudou informática na Universidade do Missouri e lá ele conheceu a Sarah Morehouse. A Sarah nasceu no dia 27 de março de 1980 em Kansas City. A Sarah também gostava muito de atividades ao ar livre, ela também tinha sido escoteira e ela tinha feito um mochilão com a mãe dela pela América Central. A Sarah e o Tyler começaram a namorar e mais tarde, em junho de 2002, eles se casaram. Ambos fizeram mestrado na Universidade de Kansas e a Sarah chegou a trabalhar um tempo na universidade. Já o Tyler ele trabalhou para diferentes empresas e na época dos fatos já tinha 18 anos que ele trabalhava para a Trevi Pay. Em 2013, a Sarah perdeu o pai, ele teve um infarto. Mas nesse mesmo ano, o casal recebeu uma boa notícia, eles estavam esperando o primeiro filho. Eles deram o nome para o menino de Arlo. Já em 2015, eles tiveram uma menina, a Lula. Quando o Arlo estava com 6 anos e a Lula 3, a família se mudou para Cedar Falls para que eles pudessem crescer próximo aos parentes paternos. O Tyler ele continuou trabalhando como engenheiro de software e a Sarah passou a trabalhar na biblioteca da cidade. Toda a família foi muito bem recebida pela comunidade e eles eram muito queridos por todos. Principalmente a Sarah se destacava por atender as pessoas na biblioteca com muita simpatia e disposição. Os vizinhos descreveram a família como pessoas que estavam sempre dispostas a ajudar e que se preocupavam com os demais. E é claro que o casal levava as crianças para acampar, já que essa era uma das atividades favoritas do Tyler e da Sarah. E foi isso que eles resolveram fazer no dia 21 de julho de 2022. A família escolheu um local chamado Maquoketa Caves para acampar. E era um local bastante popular, bem conhecido ali pelas pessoas que gostam de acampar. É um local muito rico em termos de natureza e ele possui diversas cavernas. Eles chegam ao local por volta das 5 da tarde e nesse horário o local, na verdade, já estava bem cheio. E não muito tempo depois, por volta das 19 horas, uma outra família chega e acampa próximo de onde eles estavam. Seus vizinhos de acampamento era a família Sherwin. A família Sherwin era composta pelo casal Joe e Cecília e o filho deles, Anthony, de 23 anos de idade. A família era de Nebraska e eles estavam, na verdade, fazendo a viagem de volta para casa e resolveram parar ali no acampamento para dormir naquela noite. O casal então se instalou em uma barraca e o Anthony em outra. E o Anthony ele estava trabalhando em um sistema de computador para uma empresa que, segundo ele, valia milhões. Porém, os pais não sabiam de muitas informações sobre o trabalho do Anthony, já que ele não dava muitas informações e ele dizia que era um trabalho quase que secreto. Bom, nas primeiras horas do dia 22 de julho de 2022, as pessoas que estavam no acampamento, elas ouviram alguns barulhos que pareciam ser disparos, pareciam ser tiros. E a Cecília e o Joe, eles acordaram com esses barulhos e, em meio ao tumulto que já estava acontecendo ali das pessoas desesperadas, eles encontram o Arlo. O menino conta a eles que os pais dele e a irmã tinham sido atingidos. O Arlo, que estava com 9 anos, ele teria acordado com a irmã gritando. E quando ele olhou para o lado, ele viu a Lula, que estava com 6 anos, ferida. Ele foi chamar os pais e ele percebeu que os pais deles também estavam feridos, que eles estavam cobertos de sangue. O menino então teria corrido para pedir ajuda e acabou encontrando com o casal, o Joe e a Cecília. A Cecília então leva o menino pela mão até a entrada do acampamento e lá ela faz uma ligação para emergência. Enquanto isso, o Joe ele sai à procura do filho deles, o Anthony, já que eles não tinham encontrado ele na barraca. A Cecília conta ao atendente o que teria ocorrido e que possivelmente tinha um atirador lá no acampamento. E o Arlo ele também explica a cena terrível que ele tinha visto. Ele conta que tinha acordado com os gritos da irmã. E ele disse que ele tinha visto o atirador, que estava vestido de preto. E ele descreveu a arma que o atirador estava segurando como uma arma pequena. Jackson County 911, where's your emergency? Maquoketa Caves.
Macocata Caves? Yeah, Okay. What's going on out there? shooting. And he said that his parents were shot in the blood. Oh, I don't know if that's his fault. He doesn't know if they're shot. But scary. I woke up and there was like someone in the like black clothes and they had a weapon and my sister was screaming. Did you hear any shots? Or what kind of weapon did he have? I think it was some kind of small gun. What is your name? Cecilia Sherwin. You're the park ranger? Okay. You go ahead and talk to him, okay? Okay, thank you very much. A emergência chega ao local, porém o Tyler, a Sarah e a Lula já estavam sem vida. O Tyler ele tinha sido atingido por tiros. Já a Sarah ela tinha sofrido vários ferimentos com o uso de um instrumento pontiagudo, que poderia ser uma faca, por exemplo. Mas ela não tinha sido atingida por nenhum disparo. Já a Lula ela foi atingida por um disparo e ela também foi estrangulada. Todas as outras pessoas que estavam no acampamento conseguiram sair ilesas, exceto o Anthony, que não havia sido encontrado. A polícia e os socorristas tinham chegado ao local por volta das 6 horas da manhã. E já por volta das 11 da manhã, um helicóptero da polícia tinha avistado um corpo. Ao se aproximar, eles confirmaram que era o corpo do Anthony, também já estava sem vida. Mas ao contrário da família Schmidt, a polícia acreditava que o Anthony não era uma vítima, e sim o atirador. Segundo a polícia, o Anthony teria tirado a vida do Tyler, da Sarah e da Lula. Depois ele fugiu e então tirou a própria vida. A arma encontrada próxima ao corpo do Anthony pertencia a ele. Que ele mesmo tinha construído, ele tinha montado aquela arma. E a Cecília, a mãe do Anthony, ela contou que ele nunca teve interesse em ter um revólver, que ele tinha feito aquilo apenas como um desafio, para ver se ele conseguia montar. Mas que a família achou que seria necessário eles terem uma arma, já que eles costumavam acampar com frequência. Em uma dessas ocasiões, eles tinham sido atacados por um animal e também por conta da crescente violência. Eles então resolveram levar essa arma na viagem, mas ainda segundo a Cecília, eles pretendiam se desfazer da arma quando eles retornassem para casa. Ela também contou que há um tempo atrás eles tinham feito aulas de tiros, já que nenhum deles tinha experiência em atirar. A Cecília ela descreveu o Anthony como o melhor filho que uma mãe poderia ter, que ele era um jovem sensível, amável e um ótimo estudante. Ela disse que acreditava que o filho também era uma vítima e que ele não tinha tirado a vida da família Schmidt, já que, novamente, segundo ela, o filho não era capaz de fazer mal a nenhuma pessoa, nem mesmo a um animal. Ainda segundo a Cecília, a autópsia teria constatado que o Anthony tinha levado 2 tiros, enquanto a polícia tinha dito que ele tinha levado apenas um tiro. E ela acreditava que isso era um indicativo que o Anthony não teria tirado a própria vida. E apesar de ser mais incomum, não é impossível que a pessoa tire a própria vida dando mais de um disparo. Isso vai depender do local onde a pessoa recebe o disparo, da gravidade do ferimento. Por exemplo, ele pode ter dado o primeiro tiro que não foi fatal e estava em condições de dar o segundo tiro. Eu não sei se foi isso que aconteceu nesse caso, já que não tem muitas informações, principalmente sobre os ferimentos do Anthony. Mas é só uma observação, já que eu sei que num primeiro momento a gente tem tendência a achar que não é possível que uma pessoa tire a própria vida com mais de um tiro. Os investigadores eles concluíram que o Anthony ele foi responsável pelos crimes, mas eles não conseguiram identificar uma possível motivação. E eles acreditam que ele tenha escolhido as vítimas aleatoriamente, apenas porque a família estava acampada próximo deles. Os familiares se despediram com muita dor da Lula, do Tyler e da Sarah. Eles lamentaram o fato de que eles não vão poder ver a menina crescer. Uma placa em memória às 3 vítimas foi colocada na biblioteca em que a Sarah trabalhava. O Arlo ele foi morar com um tio e foi criado um fundo para que as pessoas fizessem doações ali de dinheiro, com a finalidade de colaborar com a alimentação do menino e também com os estudos. O irmão da Sarah, ele contou que o Arlo foi um menino muito valente e que ele recebeu acompanhamento psicológico. Ele contou que o Arlo não ficou com nenhum trauma e que o menino tinha uma boa saúde mental. E é isso, esse foi o caso de hoje. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se não for inscrito, aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo.